Nós aprendemos não nos momentos bons as maiores lições da vida, nós aprendemos nas tempestades. Paulo estava preso, escuta bem, e ele estava indo nesse navio em direção de Roma. Preste atenção. Primeiro veio um vento contrário. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós andamos bem devagar. Tem momentos que as coisas começam a vir de uma maneira que você esperava uma coisa e acontece de outra. Vem um vento contrário. Depois vem um vento tranquilo. Tem momentos que é bem tranquilos na nossa vida. E eles pararam em um porto. E o tempo estava muito feio. E Paulo, ele não tinha opção. Ele estava preso e ele não tinha escolha. Só que ele deu um conselho para todos. Vamos ler aqui 27:9. Diz assim: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Olha para mim, por favor. Paulo disse assim: não é bom nós sairmos daqui, é perigoso, vai ser uma viagem difícil, essa viagem pode custar até a vida, a nossa vida. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: não é prudente nós fazermos isso. Saiba diferenciar. Tem tempestades que você não precisa entrar, tem brigas que você não precisa entrar. Não é medo, é prudência. Paulo não tinha escolha, ele estava preso, então ele tinha que ir naquela viagem. Mas ele falou assim: é perigosa essa viagem, nós podemos ficar aqui, quando o tempo melhorar nós vamos. Mas eles não deram ouvidos, e deram ouvidos à experiência. E eles foram, e quando saíram, o vento estava tranquilo, e eles iam costeando ali perto da costa, para chegar aonde eles queriam chegar. Mas olha o que diz o versículo, olha só, o que diz o versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Olha para mim, por favor. A tempestade veio. A tempestade vem para todo mundo. Não olha para a Bíblia não, olha aqui para mim, por favor. Essa passagem está mostrando que Paulo estava dentro do barco, e as pessoas de Deus também enfrentam tempestades. Você não vai deixar de enfrentar tempestade porque você é de Deus. Nós enfrentamos tempestades, e tem tempestades que são fortes, e às vezes chega quando nós não estamos imaginando que vai chegar. E tem tempestade que o vento vem de tudo que é lado, e tem tempestades que são tão difíceis que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles chegaram numa situação tão feia que não tinham o que fazer, o barco ficou à deriva. Não dava para medir força com o vento e deixou. Sabe aquele momento que você não tem o que fazer? Sabe aquele momento que não tem o que fazer, não tem o que fazer, a não ser confiar em Deus?
você não sabe onde vai parar, você não sabe o que vai acontecer. Tem gente aqui nessa situação, ela está na tempestade, não tem o que fazer, humanamente falando, não tem o que fazer. Era a situação deles. Agora, vamos tirar lições daqui. Vá para o versículo 18. Vou pular um pouquinho porque é grande. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o quê? O navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar o quê? A armação do navio. Olha para mim, por favor. Nas tempestades tem perdas, e tem momentos na nossa vida que nós temos que escolher o que vamos abrir mão, o que vamos precisar desfazer. Tem tempestades que trazem prejuízos. Tem situações na nossa vida que tem coisas que a gente tem que escolher o que vai cortar. Sim ou não? Então eles tiveram, para não perder a vida deles, tiveram que pegar certas coisas do barco e lançar no mar. Tem momentos que são difíceis, tem momentos que você não vê o que fazer, você fica pensando, meu Deus, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer? E às vezes só confiar mesmo. Agora entenda, por favor, eles tiveram que escolher o que ia tirar para aliviar o barco, para pesar menos. De repente você está triste porque você teve que cortar as suas despesas, diminuir o seu padrão de vida, você teve que diminuir o peso da sua responsabilidade. Mas entenda, por favor, nenhuma tempestade é para a vida toda, a tempestade passa. A Bíblia diz assim, vamos aqui agora, versículo 22, pule para o 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o que? O navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve o que? Comigo, dizendo, Paulo, o que é que Deus disse? Através do anjo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Olha para mim, por favor. A situação era de desespero. O anjo aparece para Paulo e diz, não tenha medo, porque tem hora que o medo quer tomar conta. Você fica com medo de não conseguir, você fica com medo de dar errado, você fica com medo de muitas coisas, aconteceu pior. O anjo apareceu e disse, não temas, não tenha medo. Todo mundo começou a entrar em desespero. Quem já pegou uma tempestade no mar aqui? É fácil, né? É bem fácil, né? É muito difícil. O tempo fechou. Paulo chegou até a falar, olha, não era para vocês terem vindo, mas Paulo falou uma vez. Paulo começou a animar eles, porque Deus quer usar você nos momentos difíceis também. E tem pessoas que precisam ser animadas por você, porque na hora da tempestade, quando você considera a palavra que o anjo fala, eu estou aqui como anjo de Deus para falar com você o que Deus está pedindo para falar. Quando você considera a palavra de Deus, você na tempestade tem forças para ficar firme e ainda para ajudar os outros. Você ajuda os outros. Ele começou a animar, falou, fica tranquilo, ninguém vai morrer. O Deus que eu sirvo falou comigo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É difícil ficar tranquilo na tempestade. É difícil. Tem gente aqui no meio de uma tempestade. E que tempestade? Euroaquilhão. Uma tempestade forte. Aí a Bíblia diz assim, ó, vamos pular agora para o versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do Betel e a deixaram cair.
E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha para mim, por favor, vou continuar no 35. Paulo, vocês têm que comer. Bispo, mas está uma guerra, coma, senão você vai ficar doente. Você precisa de energia, você precisa de força, você precisa de saúde. Se você está enfrentando problemas, ficar sem comer, vai ficar doente. E se você ficar doente é pior. Use a fé com inteligência. Deus nos deu uma fé com inteligência. Bispo, mas eu entendo na tempestade que eu não ouvi Deus. Peça força para Ele, peça ajuda para Ele. Eu entendo na tempestade, bispo, fazendo tudo certo. Confie em Deus que tem um propósito. Deus queria que Paulo chegasse lá em Roma. Ele quer que você chegue em algum lugar. Tem um propósito aí. Não era hora de Paulo morrer, não é hora de você morrer. Aí diz assim no 35: e havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou o quê? Vê se você sai daqui e começa a comer, tá? Com moderação. 36, porque tem gente que quando está ansioso começa a comer demais, né? Cuidado, tá? Tem equilíbrio. E tendo já todos o quê? Bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio quantos? 276 o quê? Almas. O que é que ele via? Almas. Olha para mim, por favor, aprenda. Você está trabalhando, você está estudando, está na faculdade, você está convivendo com pessoas, ali tem almas para você ganhar também, tá? Ali tem almas para você deixar Deus usar sua boca, dar bom testemunho para eles. Ele não vem na igreja, mas você é a igreja lá, convivendo com eles. Aí ele diz assim, olha só, versículo 38: e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Teve mais perdas. Olha para mim, por favor. Tem gente que perdeu, e agora de repente perdeu mais um pouco. Teve mais perdas. Mas diz assim: e sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Olha para mim, Paulo falou, ninguém vai morrer. Deus deu a palavra dele. Estamos na tempestade, mas Deus deu a palavra. Estamos na luta, mas Deus deu a palavra. Estou confiando na palavra dele. Todo mundo chegou com vida. Queriam matar, é melhor matar todos os presos, mas Deus usou um homem e falou: não vai matar ninguém não. Deus sempre usa alguém para nos abençoar. Deus sempre está usando alguém. O justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor livra. Ele sempre usa alguém para te livrar, para te abençoar. Ele sempre usa alguém. Deus sempre está usando alguém. Amém? Só que eles foram parar numa ilha. Aqui no versículo 1, para a gente terminar, 28:1: e havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos reconheceram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides, gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor,
lhe acometeu aonde? Na mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é o quê? É homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum dano, não sofreu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar, e o quê? E cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de quê? De parecer, diziam que era um Deus. Vamos tirar lições daqui agora. Olha para mim, por favor. Paulo acabou de sair de um naufrágio, para numa ilha, e aí tem uma fogueira. Ele vai pegar gravetos para não deixar o fogo apagar, devia estar muito frio, e quando ele pega os gravetos, e tem situações que você tem que recomeçar, tem situações que você passa por situações humilhantes, tem situações que você começa a trabalhar com coisas que você nunca trabalhou, passar pelo que você nunca passou, mas faz parte do processo. E quando ele pega os gravetos, vem uma víbora e morde ele. E quando mordeu, eles já conheciam aquele tipo de serpente ali. Eles ficaram assim, ó, vai inchar e vai cair. Esse homem é assassino. E Paulo no passado já tinha sido o quê? Assassino. O diabo sempre vai querer jogar coisas que você já foi, mas o importante não é o que você já foi, é quem você está se tornando agora. Não é quem você já foi, as besteiras que você já foi, as besteiras que você já fez, aquilo que você já foi que não deveria ter sido, Deus já perdoou, passou. Olha para frente, olha para frente. Quando foi mordido, esperava ele cair. Tem gente que fica esperando você cair, você falir, você se dar mal. Tem gente que fica esperando a sua queda, a sua derrota, a sua falência, a sua morte. Só que com Deus você enfrenta tempestade, você enfrenta serpente, você enfrenta picadas, você enfrenta injustiça, você enfrenta calúnia, você enfrenta dificuldades, você enfrenta tudo, e no final você vence. Com Deus você vence. E Deus permite de vez em quando a gente ser picado pelas serpentes. Olharam para ele e falaram assim, ó, ele é assassino. Como ele não caiu, ele é Deus. Ou seja, viram Deus nele, vão ver Deus em você. Aqueles que falaram mal, olha, ele é assassino. Depois falaram, não, ele é um Deus. Começaram a ver Deus nele. E aí, ó, começaram a chamar ele para orar pelas pessoas na ilha. E as pessoas eram abençoadas quando ele orava. Muita gente que falou mal de você ainda vai falar bem de você. Muita gente que ainda falou mal. E tem mais, não viva uma vida fraca, não seja fraco, não seja uma pessoa magoada, que fica culpando todo mundo. Perdoe, porque Deus ainda vai dar condições de você ajudar as pessoas que te fizeram mal. Deus vai dar condições para você mostrar quem você é, ajudando pessoas que um dia falou mal de você e tentou te prejudicar. Ele acabou de vir de uma tempestade, foi mordido. De repente você está aqui assim, bispo, acabei de passar por uma tempestade, agora vem uma serpente. Mas não vai te matar não, chegou a hora de você morrer não, chegou a hora de você dar testemunho, tudo isso faz parte do seu testemunho. Seja forte, porque você está nessa tempestade, o anjo não apareceu para acalmar a tempestade. Eu creio que Deus tem poder para acalmar a tempestade, mas na hora que Ele não acalma a tempestade, Ele nos dá força, Ele nos dá palavra para nos sustentar, porque Ele sabe que não é a hora ainda de sair da tempestade, porque tem que chegar em um determinado lugar. Quando chegaram naquele lugar, Deus foi glorificado, e aquele povo ali, ó, viu os sinais de Deus. Você não entende os propósitos de Deus, pare de reclamar, porque faz parte do seu testemunho. Seja forte, tenha um espírito forte. Tem gente que não pode passar por nada, que qualquer coisinha que ela passa, ela não aguenta. Tem gente que se passasse pela metade que alguns aqui passaram, já estava fora da fé há muito tempo. Mas ela crê no Deus que ela serve, ela crê no Deus que ela busca, num Deus que ela vem aqui e fala com ela, fala, ensina, orienta. Tem gente que a guia pode estar cheia, ela sabe que Deus fala com ela. Às vezes Deus muda até a pregação de um bispo, de um pastor, para falar com ela. Às vezes uma coisa que ela acabou de ler em casa, Deus faz o pastor também ler igualzinho, só para testificar com ela. Entenda, por favor, você pode passar pelo que for, você vai vencer, porque Deus é com você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.
Everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence, you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away? My whole